Nosso programa está de volta e agora você pode participar, fazer a sua pergunta, o seu comentário através do Twitter, onde nós estamos como @nosso programa e a produção está acompanhando tudo aquilo que você postar, ou ligue para 0 operadora 11 3337 5886. Nós vamos falar sobre as novas leis do divórcio. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ramsés Costa, que é advogado e conversa conosco sobre o tema. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu poder falar com vocês. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós, porque as mudanças ainda são, na minha opinião, ainda estão muito recentes, foi ano passado, se eu não me engano, né? E eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que muda, qual que é a diferença, qual que era a diferença de se divorciar antes e depois dessas alterações. Na verdade, a lei ela veio a facilitar a tramitação do divórcio. Ela não só visou retirar do Poder Judiciário a incumbência de se efetivar o divórcio, como também minimizar a interferência do Estado na relação entre os particulares. Com a nova legislação do divórcio, as pessoas não precisam mais se dirigir ao judiciário para que seja feita a separação, tanto a separação consensual quanto o divórcio consensual. Basta que seja feita uma escritura em cartório e essa escritura tem o valor da sentença judicial, como era antigamente. Só para a gente poder entender até mesmo a opinião do senhor, com relação ao judiciário estar abarrotado, digamos assim, isso ajuda? Nesse aspecto a gente pode ver como positivo? Sim, ela trouxe uma celeridade na tramitação e também desafogou a questão judicial, da sobrecarga do judiciário. Ela facilitou de tamanha forma o divórcio e também ela abre caminho para que isso, de certa forma, tire da responsabilidade do judiciário a realização do divórcio. Então vamos lá, a pessoa que quer se separar hoje, ter filhos ou não ter filhos faz diferença, interfere? Faz diferença. Essa nova legislação do divórcio consensual, ela só é válida para os casamentos que não haja filhos menores de idade. Tá. Nos casos em que existam filhos menores de idade ou aqueles tutelados, ainda tem que ser feito pela forma judicial. Aí da forma antiga não conta? Exatamente. É feito. Da forma antiga. Essas novas mudanças não funcionam? A nova legislação ela só é aplicável nos casos em que a separação ou divórcio é consensual e que não haja filhos menores ou então tutelados. Alguma coisa muda no caso do que a gente falava antigamente, né? Chamava de litígio. Uma das duas partes não concordam, existe um problema e essa separação acaba sendo muito mais longa, acaba dando muito mais trabalho e tudo mais. No caso, se uma das duas partes não concorda, não dá para se aplicar também? Não, infelizmente não. Continua sendo lento, moroso como é. Sempre que houver uma discussão, seja com relação à separação dos bens, ou questão de alimentos, ou guarda de filhos, as pessoas ainda vão ter que recorrer ao judiciário. A legislação nova só se aplica aos casos em que o divórcio é consensual e, mais uma vez, que não hajam filhos menores de idade. E vamos lá, explica para nós como funciona então, a pessoa que quer se separar hoje. O que tem que ser feito? O que as duas pessoas precisam fazer? Tá, desde que as partes estejam de comum acordo com essa separação, elas devem procurar o advogado de confiança delas. E esse advogado, ele a priori faz uma consulta no escritório com essas pessoas para tratar das questões com relação à separação de bens, quando houver. E após que toda feita essa tramitação, de que toda essa parte consensual estejam de acordo com as partes, eles vão se direcionar ao cartório e esse cartório vai lavrar uma escritura. Essa escritura, que vai ter o valor da sentença judicial, ela é feita a separação, ela põe termo ao casamento e ela é registrável na averbação da certidão de casamento, bem como assim da separação dos imóveis. Ou seja, ela também, essa certidão, essa escritura pública, ela também tem valor para fazer a meação dos bens do casal. Agora, é imediato, como qualquer documento que a gente vai no cartório precisa, qualquer certidão, tem um tempo de ficar pronta essa certidão e pronto. É assim que vai funcionar? Ela é imediata, essa é a grande vantagem da legislação. Antigamente, o divórcio era feito, tinha que se esperar que fosse feito o formal de partilha e após ser feito o formal de partilha, ele era registrado tanto no registro civil quanto no registro de imóveis. Hoje não, essa escritura que é feita pelo cartório, pelo tabelião de notas, ela tem valor imediato. Ela pode ser registrada imediatamente, tanto na averbação do casamento, quanto no do registro de imóveis. Agora, doutor, me perdoa se eu falar aqui bobagem, porque talvez eu não consiga falar exatamente nos termos corretos, mas até onde eu sabia, a pessoa ela fica separada por um tempo e depois ela se divorciava. É assim que era realmente? Exatamente. Antigamente você fazia a separação
E após Que ser durava feita quanto tempo? essa separação, ela teve que ter um espaço mínimo de 1 ano. Que era para ver se é isso mesmo, mais ou menos Exatamente, isso, para né? ver Se se ninguém as queria partes voltar não se atrás. reconciliarem. E não havendo essa reconciliação, eles então faziam o divórcio. A gente chamava a conversão da separação em divórcio. Hoje em dia não, com a nova legislação e as partes estando de acordo, elas fazem um divórcio chamado divórcio direto. Então, elas eliminam a fase da separação judicial. Pode ser feita a separação, mas não há necessidade. Antigamente, havia a necessidade que fosse feita primeiro a separação ou que o casal estivesse separado de fato há mais de 2 anos, o que não precisa ser feito hoje em dia. Elimina etapas, digamos assim. Elimina etapas, exatamente. Agora, doutor, se quiserem, vamos supor, né, brigaram, discutiram e tal, daí foram lá, se separaram, divorciaram e querem casar novamente, o trâmite é diferente? Não, o trâmite é o mesmo, pode ser feito normalmente, eles podem voltar ao casamento normal. Mas como se nunca tivessem se casado. Como se nunca tivesse se Vai casado. precisar de tudo novamente. Exatamente. Agora, doutora, a gente falou aqui sobre todo esse aspecto jurídico e o lado positivo, até por conta do judiciário estar realmente abarrotado, do tempo que muitas vezes demora para uma separação. E aqui a gente está falando de pessoas que tenham ou que tenham filhos maiores de idade, que já são pessoas adultas, que talvez já saibam exatamente o que querem. Estamos falando de quando os dois concordarem em fazer essa separação. Mas ainda assim eu gostaria de fazer a pergunta. De certa forma, isso não facilita, não faz com que talvez, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito disso, a pessoa pense, bom, eu posso casar mesmo? Porque agora para separar, rapidinho estou separado. Ou então numa briga, uma discussão que não era para resultar numa separação, que não era para resultar num divórcio. Pela praticidade que existe, a pessoa vai lá num impulso e se separa tão rápido. Isso não é um problema, de certa forma? Não, eu acredito que a nova legislação, ela é o viés disso. Ao invés de se dificultar essa questão da separação, como havia antigamente, e o que acontecia antigamente? Você tinha muitas separações de fato, que na verdade não se registrava efetivamente, e as pessoas deixavam passar muitos anos e depois acabavam procurando a justiça para consolidar essa situação de fato. Talvez já estivessem até em outros relacionamentos, quando aí viram a necessidade de procurar justiça. A prática, né? na verdade, nos demonstrava isso. As pessoas se separavam de fato e, por questões inclusive da demora, da tramitação, por falta de tempo, não efetivavam o divórcio. E depois queriam casar novamente e acabavam procurando a justiça para que isso fosse feito. Na minha opinião, não. A legislação, na verdade, ela veio a facilitar a questão processual, a questão da tramitação. Nós tínhamos uma crescente muito grande de divórcios que não eram efetivados, mas que a gente sabia que aconteciam. Daí porque, inclusive, que o legislador optou na edição dessa nova legislação. Então, na verdade, não. Ela não veio a facilitar isso, ela veio apenas consolidar uma situação que já vinha sendo enfrentada pelo judiciário. Agora, doutor, me perdoa, eu não consegui compreender a lógica de raciocínio então. Por que quem tem filhos menores não pode utilizar essa nova legislação? Porque, na verdade, você envolve outras questões que são tuteladas pelo Estado e que dependem da intervenção do Ministério Público. Tipo com quem vai ficar criança? Exatamente. Questão da guarda compartilhada, são questões ainda que são submissas ao Poder Judiciário e que dependem da manifestação do Ministério Público. Daí porque a legislação não previu essa situação para essas pessoas. Porque depende de um trato especial pela Justiça. Agora, doutor, o senhor explicou para nós que o casal, né, deve procurar um advogado de confiança. Por exemplo, a gente sabe que às vezes os dois eles concordam em se separar, mas não necessariamente são amigos, não necessariamente terminaram esse relacionamento numa boa, talvez apenas os dois queiram se separar. Podem ser 2 advogados, isso faz alguma diferença ou o ideal é que seja um só, já que agora as coisas são mais fáceis? Tanto faz, pode ser tanto um advogado para os dois, como podem ser 2 advogados, o que o casal preferir. Eles procuram um advogado que for da confiança deles e pode ser esse advogado um só ou um para